as agressões gratuitas da presidente do Palmeiras, Leila Pereira, para com o BAP, não apenas para com o BAP, presidente do Flamengo, mas para a Constituição Flamengo, elas não são declarações aleatórias, tá, gente? Não é, porque a Leila Pereira não gosta disso, aquilo. Vai muito além, tá? Elas são estratégicas e estruturadas. E existe um motivo por trás, uma briga nos bastidores que é muito mais importante do que direitos de mídia, os direitos comerciais. E eu quero te antecipar uma prévia do que você já está vendo agora, mas que vai acontecer de uma forma mais intensa pós Copa do Mundo. Essa treta entre Flamengo e Palmeiras, essas declarações agressivas da Leila Pereira para combate, para com o Flamengo, é muito além. É sobre isso que nós vamos falar, tá? Antes de seguir com o vídeo, eu peço sua ajuda para que se inscreva no canal, você já saiba se inscrever, ativa aí o joinha, que é super importante, quer dizer, ativa o sininho, deixa o like, que é o joinha, e hype o vídeo, que é super importante. Destaco aqui o e-book Flamengo sob o ponto de vista do nortista. Você que ainda não adquiriu o seu, é super da hora. O e-book discorre sobre as temáticas que a gente trata aqui no canal, mas de uma maneira muito leve e descontraída. Então tenho certeza que você vai apreciar, vai estar com a sensação de estar trocando uma resenha com um amigo. Então, e claro, vai entender melhor esse fenômeno que é o Flamengo, fenômeno de popularidade, essa máquina de geração de receita, entender como ele impacta de uma maneira tão profunda nas regiões mais longínquas do país. Então, não perde tempo não, cara. O link para você adquirir seu e-book, Flamengo sob o ponto de vista de um nortista, está aqui na descrição desse vídeo por apenas R$ 9,90, um valor, sabe, é simbólico para você ir lá e adquirir, tá? Voltando ao tema do vídeo, no direto ao ponto. Como eu estava dizendo, essas declarações da Leila Pereira contra o Flamengo, a gente vai meio que ali, que é treta, tudo mais. Claro, tem toda a questão aí da inveja da Leila Pereira, tem a questão de também do Palmeiras querer se beneficiar da audiência do Flamengo e a tentativa de tirar parte das receitas do Flamengo do Direito TV e migrar para o Palmeiras, sendo que a audiência do Flamengo, com aquele discursinho que você já conhece, tem que ganhar de forma igualitária, tu produz 3 vezes mais, mas eu quero ganhar igual, sabe? Esse discursinho que a gente já tratou aqui tantas vezes. Mas esse ponto dessa treta, dessas declarações recentes da Leila Pereira, tem um pano de fundo por trás que vai muito além dos direitos de TV ou qualquer outro direito que você possa imaginar. E isso vai impactar de uma forma profunda o futebol brasileiro nos próximos anos. E essa discussão você vai começar a ver depois do pós-Copa, logo no pós-Copa. Aí você vai lembrar justamente desse vídeo aqui. Pode salvar esse vídeo, compartilhar, porque você vai presenciar isso que eu estou falando, tá bom? Como assim, Diogo? Bom, vamos lá. A gente sabe que está sendo discutido o fair play financeiro, certo? O que é o fair play financeiro? Basicamente, é uma responsabilidade em relação aos seus gastos para que os clubes não fiquem mais endividados. Então, se você ganha 100, você não pode gastar mais do que 100. Você pode gastar no máximo 100. E também tem as suas dívidas que você tem que pagar, né? Você tem que honrar com seus credores. Então, não seria nem os 100, seria... Quanto é que sobra das dívidas? Pago as dívidas, meus credores, o que sobrou, isso sim eu posso gastar. Agora tem uma série de lances aí, de critérios que, por exemplo, é baseado nas receitas obtidas no ano anterior, né? Então é a referência. Mas dessas receitas, como é que elas são consideradas? As receitas totais ou as receitas somente recorrentes, né? Vamos lá. O princípio, o conceito do fair play financeiro é você gastar um percentual em cima do que você arrecadou. Ponto. Ok. Agora, do que você arrecadou de recorrente ou de total? O que são as receitas recorrentes? São aquelas receitas constantes, que estão ali sustentadas por contratos. Então, você tem a garantia que elas vão acontecer todos os meses ou pelo menos todos os anos. Então, essa é a referência que você tem para planejar para ter seu planejamento financeiro a médio prazo, tá bom? E dessa maneira, se você considera um percentual de gasto em cima daquilo que é constante, que tem contrato, que é sustentável,
você está fazendo um planejamento financeiro em cima de uma rocha. Poxa, aqui tem contrato, não vai desaparecer. Meu planejamento financeiro é em cima de algo sólido, certo? De algo que está previsto e assinado em contrato. São as receitas recorrentes, contrato de publicidade, contrato de TV, venda de camisa, que você tem uma regularidade, venda de produtos licenciados, tudo isso, ok? Bacana. E se você considera as recorrentes e não recorrentes, você pode ter uma oscilação no dia que, por exemplo, você não vender jogador no mesmo proporção que está vendendo hoje. O Palmeiras, por exemplo, não vai vender todo ano um Endrick ou um Estevão. Então, no dia que você não tiver um Endrick ou um Estevão, isso aqui vai lá para baixo. Essas receitas não recorrentes vão impactar no total, como o teu planejamento financeiro foi embasado nas receitas totais e as não recorrentes caíram, né? Caíram. Então, o seu planejamento financeiro ele também vai sofrer uma oscilação que pode gerar um acréscimo de dívida, um acúmulo e uma piora na tua situação financeira, que é justamente o que o fair play financeiro tenta evitar de todas as formas. Diogo, da onde veio essa ideia, esse critério do fair play financeiro? Vamos lá. Vocês lembram, bom, da última crise das bolsas de valores nos Estados Unidos e tudo mais, você vai ter lá o que a gente chama das 4 principais consultorias financeiras que meio que reorganizaram o mundo financeiro global, que é a PC Reuters, a Ernst Young, a KPMG e a Deloitte. E elas meio que, olha, para que isso não aconteça, essa bolha que aconteceu aqui, quebraram os bancos e tudo mais, vão estabelecer algumas regras para que isso não volte a se repetir. E dentro dessas regras, como eles avaliam as empresas, eles colocaram lá esse critério de receitas recorrentes. Não que isso não existisse, tá? Mas colocaram como critério para que o negócio fosse sério e que a valorização, a avaliação em cima das empresas fosse baseado em cima de algo sustentável. E o que aconteceu? A Deloitte, que é uma dessas empresas, que é muito mais ali associada ao mercado europeu, ela reaplicou isso para a UEFA. Olha, para que os clubes aqui não quebrem, nós vamos estabelecer esse critério. Para que você faça o seu investimento no futebol em cima das receitas recorrentes, tá bom? E a gente vai controlando a partir disso. Bom, o fair play financeiro está sendo trazido para o Brasil. E se isso for levado à risca, e vai lembrar, viu, o Flamengo já é auditado pela Ernst Young há mais de 10 anos. Então ele já atende esse critério, ó. Ele já faz esse fair play financeiro. Só que, ao fazer isso, vai abrir um distanciamento ainda maior do Flamengo para os outros clubes. Como assim, Diogo? Vamos colocar que o Flamengo já tem um grande distanciamento financeiro em termos de receitas totais para os outros clubes, certo? Estamos aí nesse ponto, né? Agora, se você for dividir entre receitas recorrentes e não recorrentes, se você for comparar recorrente com recorrente, a distância do Flamengo para os outros clubes é ainda maior. Por quê? Porque o forte do Flamengo das receitas não é a venda de jogadores, são as receitas em virtude do valor da sua marca, contratos publicitários, venda de produtos licenciados, direitos de TV, ou seja, o grosso do Flamengo são as receitas recorrentes, que é em virtude do valor da sua marca. O grosso da receita dos outros clubes, inclusive do Palmeiras, é em cima das receitas não recorrentes, venda de jogadores, por exemplo. Então, se você for medir a sua autorização para investir em cima das receitas recorrentes, a do Flamengo vai ser maior ainda a diferença do que são as receitas totais de cada clube. A diferença vai abrir ainda mais entre Flamengo e Palmeiras, por exemplo, que vai ser quase o dobro. Então, baseado no fair play, o Flamengo vai ter autorização para investir o dobro do que o Palmeiras investe. O dobro, 2 vezes mais. E isso vai abrir uma diferença ainda mais brutal, não apenas para os outros clubes, mas também para o Palmeiras, que é o segundo clube de maior faturamento. Ou seja, não vai existir concorrência no campo e bola, claro. E obviamente que essa discussão está acontecendo nos bastidores da CBF no momento que essa regra do fair play financeiro está se formulando. Existem dois grupos que estão discutindo ideias diferentes, ou ideias um pouco diferentes. Existe um grupo que está dizendo que o fair play financeiro aqui no Brasil tem que ser aplicado com uma flexibilização. Você entende? Brasil, flexibilização. Modelo híbrido, que é
Adotar as regras da UEFA, que são as regras da Deloitte. Lembre da Bolsa de Valores, os caras fizeram isso para que não tivesse mais maracutaia, não quebrasse nada. Pois é. Querem pegar a ideia da UEFA, que dá muito certo lá, e reaplicar aqui com uma flexibilização, um jeitinho, para que seja com base nas receitas totais e não apenas as recorrentes. Ou seja, se tiver uma oscilação na venda de jogadores, vários clubes vão se quebrar. Mas isso não importa, porque eles querem ter um teto maior de gasto, tá? O Flamengo defende que seja aplicada a mesma regra da UEFA via Deloitte. Receitas recorrentes para que seja mais seguro. Claro, ele vai ter uma diferença maior, mas esse é o correto. Agora você pode imaginar quem está do lado de cada grupo ou de que lado Palmeiras e Flamengo se encontram. Essa é a prévia do filme que vai começar a rodar no pós-Copa do Mundo. Quero saber seus comentários, deixa aqui. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o like, hype o vídeo e, claro, vá lá na descrição, está o link, descrição do vídeo, o link para você adquirir seu e-book Flamengo, seu ponto de vista de um nortista, R$ 9,90 apenas. Vai lá e compra o seu. Um grande abraço e até a próxima.